Wilson José Aparecido, da Agro Galaxy, que vem trazendo informações. Wilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Denise, está aqui conosco, né? É um prazer estar aqui com os ouvintes, com vocês, e como amigo pessoal aí, é muito bom estar com você novamente, meu amigo. Com certeza, Wilson, pra gente é um prazer recebê-lo aqui. Denise, bom dia, seja bem-vinda também aqui mais uma vez, né, com a gente. Bom dia, Cacá, bom dia, Wilson, bom dia aos ouvintes da Antena 10. E vamos para mais um dia de grande aprendizado com o mestre Wilson sobre o tema. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a importância dos pequenos produtores estarem unidos em entidades representativas a eles, né? Então, isso é importante, né, Wilson, para que os produtores tenham esse conhecimento também, tenham essa união, né? É extremamente importante. Até eu falo assim, me chamou de mestre, mas mestre para mim é só aquele lá em cima. A gente é um servo e nem sempre muito bom. Somos meros aprendizes, né? Meros aprendizes. Mas, voltando ao tema, o que acontece? É extremamente importante, num ambiente que a gente vê rumores de guerra, rumores de competição, rumores de grandes organizações, grandes ações dentro, principalmente hoje que a gente está focado no agronegócio, né? O nosso negócio é o agronegócio. A gente vê grandes empresas atuando dentro do agronegócio, enquanto algumas pessoas que é consideradas pequenas vão trazer para a nossa realidade, que é a cafeicultura, né? Um produtor de 100 hectares de café é pequeno dentro do negócio. 200 hectares é pequeno dentro do negócio. Porque hoje você tem grandes empresas com áreas absurdamente grandes de café. Então o que acontece? Essas grandes corporações gerindo esses grandes negócios hoje tem afetado o mercado. Outro ponto, quando você tem rumores de guerra, o café, por ser cotado em bolsa, ele sofre muito com essa ação, que é a mesma coisa que acontece com o petróleo. Exatamente. Então, esses rumores de guerra também em algumas regiões, vamos falar rumores que nem sempre a gente sabe até onde estão essas guerras e até onde está impactando no negócio realmente. Se não é só, a gente usa muito o termo fake news, se não é só história, se não é só algo inventado, né, para mexer com os mercados. Nós pegamos São Sebastião do Paraíso, trazendo para a nossa realidade. Nós temos aí cooperativas, nós temos aí associações, nós temos pequenos grupos de negócio. Esses pequenos grupos de negócio eu vou explicar porque nem todo mundo conhece, que é aqueles produtores que se juntam e tem uma máquina junto. A gente já tem isso já em nossa cidade. Só que isso precisa ser trabalhado e melhorado novamente. Cacá, fica à vontade de me interromper e perguntar, porque senão eu vou falando. Não, pode falar, né? Que eu não perco, às vezes a gente perde a sequência, mas volta no mesmo assunto. Então, a gente nem deixa até falar, porque é o seguinte, como você entra falando assim, você já vem trazendo a sequência correta que a gente precisa de conhecer também, né? O seu conhecimento, isso soma muito, principalmente o pequeno produtor aqui da nossa região, né? Eu não chamo, se você olhar no cenário mundial, 80% dos nossos produtores de Paraíso são pequenos. Uhum. Esses pequenos, dentro do negócio, eles são micro. Eles não são pequenos. Eles são menos do que pequenos na realidade. Você tem produtores aqui de 3 hectares, 5 hectares. Mas eu conheço produtores que têm 5 hectares e tem uma Hilux em casa. Ótimo! Você pega Itamugi, uma realidade assim. Você vê muitos produtores que são bem empoderados financeiramente, porém dentro do negócio do café eles são pequenos. Então o que acontece? Nós estamos vivendo um cenário onde o produtor ele precisa estar junto com o outro. Porque quando você tem várias informações vindas de todos os lugares e você não sabe qual que é a verdadeira, você tem que redirecionar o seu negócio. Para você redirecionar seu negócio, você precisa estar com outra pessoa junto. Porque às vezes você redireciona sozinho. A gente está vendo várias empresas rurais fechando as portas, ou seja, a pessoa vendendo a propriedade, né? A gente sabe que a maioria das nossas
propriedades são propriedades de unidades familiares, ou seja, essa pessoa está perdendo o negócio que mantém ele vivo. Ele está vindo para a cidade, monta um pequeno negócio que vai acabar ocorrendo a mesma situação, né? É o fim do negócio, acaba sendo o fim do negócio da família, Da né? família. Então, o que é preocupante nesse sentido? Primeiro, o município depende em torno de 34% a 40% do negócio rural. Independente da cadeia, que é que a gente chama de cadeia. Que são, o produtor tem lá, vamos falar, nós estamos muito fortes hoje na mandioca, né? Aí tem lá a indústria da mandioca, isso é cadeia, não é o produto fim dele, que é o plantio de mandioca. Tá certo? Só pensando no negócio rural mesmo, que é o plantio, que é os serviços, 40% do negócio rural do município depende da roça. Só que nós perdemos esse produtor, como diz a nova governança do Brasil, troca-se de produtor. Ok, troca-se. Mas vamos falar assim que ele, um produtor que era de 5 hectares, comprou outros 5 hectares, passou a ser 10. O de 20 passou a ter 30. Né? O de 400 passou a ter 1.000. Você vai aglomerando de tal forma que essa receita não passa por todas as mãos, como o café faz. Que essa divisão, Paraíso não tem favela, né? Mas você tem unidades mais pobres. Essas unidades mais pobres passam a ficar mais pobres ainda, porque o recurso passa só em um grupo. Diminui, né? Diminui a divisão de recursos, que é uma percepção de longo prazo, até de um gestor, a visão das empresas. Então, o pequeno produtor, dita de passagem na nossa cidade, a gente vê pequenos produtores, quando fala pequeno produtor em Paraíso, a gente imagina uma pessoa de 5 hectares, 10 hectares, né? Mas um produtor de 100 hectares abaixo, ele tem que começar a estar dentro de uma entidade que o defenda, entidade própria. Por que entidade própria? Hoje, dentro do agro, virou moda o agro, tanto que na política passada, quem mais apanhou foi o agro. Nós já estamos apanhando também, pensando politicamente e na parte de gestão, na parte de regras, né? Dentro do agronegócio. Por quê? O agro é o que move, é o que dá força, é o que... Você não vai falar de uma realidade que está falindo. Você fala de uma coisa que está dando resultado. Exatamente. Para poder ser popular. Então o agro tem trazido recursos, tem trazido popularidade. Então hoje você vê cantores dentro do agro, você vê médicos dentro do agro, né? Então tem muitos que nasceram dentro do agro e entendem do agro, só que ele vive só do agro, ele não tem outra atividade. E ele sozinho, ele está tendo dificuldade de entender todo esse cenário onde você tem multinacionais que vêm e compram fazendas, que compram empresas. Ele não está conseguindo perceber como atuar na política dentro dessa situação, como atuar na parte de mercados dentro dessa situação. E quando ele está numa entidade própria, o que é a entidade própria? É uma entidade que entende quem é o produtor empresário, quem é o produtor investidor, né? E tem muita entidade que surgiu, que assume o papel de falar que é do agro, simplesmente para mover negócio, mas ela não defende o produtor, ela não instrui o produtor. Então, as associações rurais, Paraíso é muito bom nisso, tem bastante associações que ainda estão vivas, né? A gente pega aí associações de 1960, 1970, igual tem a Mombuca aqui em Passos, que é a mais velha da nossa região, que foi uma das primeiras, as pioneiras, feita lá pela CAR, algumas décadas atrás, né? Como eu já trabalhei no extensionismo, eu guardo essas informações, né? O que acontece? Muitas delas perderam a função, às vezes virou função festa, às vezes virou função simplesmente de juntar o grupo para atender o meio público, né? Mas elas perderam um pouco a função de fazer com que o produtor
produza com consciência, produza unido, né? Alguns ganharam máquinas, outros compraram máquinas para diminuir os custos deles. Isso tem de fazer uma evolução negocial. Principalmente, vamos falar o seguinte: você tem máquinas de 240 mil, que é coisa pequena, é um tratorzinho, é um dronezinho, vou usar esse termo dentro do mercado, para fazer algum serviço. Esse dronezinho, esse tratorzinho, dá para trabalhar, às vezes, para uma comunidade inteira, porém cada produtor compra um, em vez de trabalhar em conjunto. O que acontece? O custo desse trator impacta demais no custo final do negócio dele. É onde está inviabilizando muitas propriedades. Eu compro um trator, vamos fazer tudo na minha hora. Mas o valor agregado daquele trator, dentro do custo de produção do meu café, dentro do custo de produção da minha verdura... Eleva muito, né? Eleva demais. Só que ele não consegue colocar no papel isso, porque não tem uma entidade própria que orienta ele. Tá? Existem as cooperativas, existem as associações, só que nem sempre estão preparados para isso. Até, a Denise está aqui hoje, que tem o Sindicato São Sebastião do Paraíso, que está se renovando, se reconstruindo dentro dessa percepção, onde estamos fazendo parcerias com várias entidades, principalmente educativas, que vão levar esse processo de planejamento estratégico, de planejamento de negócio para o produtor rural. O empresário, no dia a dia, já faz muitos planos. Ele vai montar uma pequena granja, ele faz um plano de negócio. Ele vai fazer uma modificação no negócio dele, ele faz um plano de negócio daquilo e um plano estratégico para aquela ação. Então ele já tem quem orienta ele para isso, e ele já tem a percepção que tem de fazer. Eu vou comprar um trator, vou fazer o plano de negócio dessa compra do trator, para ver se é viável eu comprar o trator, para ver se é viável esse trator eu terceirizar o processo, para ver se é viável eu pegar com o meu vizinho, nem gosto muito dele, ele é meu concorrente em determinado momento, mas só que se eu juntar com ele, nós dois vamos crescer junto. Soma forças, né? Se eu ficar brigando com ele, eu vou ter um custo muito alto, né? Ele também vai ter um custo alto, e assim nós não vamos conseguir atingir o que a gente quer. Então, às vezes, ele faz o plano de negócio e junta com o vizinho, que num primeiro momento parece ser concorrente, mas no segundo momento alavanca o negócio dele, diminui o custo de produção dele, né? Enquanto o outro está vendendo café a 1.130, a 1.080, ele também está vendendo a 1.130, a 1.080. Só que o outro está com um custo de 950, R$1.000, enquanto ele está com um custo de 700, R$400, que é a diferença dentro do mercado de quem está sobrevivendo e de quem está saindo do negócio. Principalmente quando no quesito do pequeno produtor, que precisa ter esse conhecimento, ter essa união para que, por exemplo, igual você disse mesmo de trator. Um trator para 3 produtores, por exemplo, ali. Um produtor um pouco maior tem esse trator, faz aquela parceria, todo mundo trabalha junto, ambos vão ganhar juntos um valor melhor para todo mundo. Fica bom para todo mundo trabalhar, para todo mundo evoluir na produção, né? E quando a gente fala entidade própria, associação, o sindicato rural, cooperativas, né? O que acontece? A associação é o primeiro ponto. Pode ser uma associação formal ou não informal. Nós trabalhamos muito quando surgiram as colhedoras de café no passado, alguns colegas, eu e outros colegas, de fazer com que 2, 3 produtores comprassem uma máquina de colher café, que é 400, 600 mil. Isso aconteceu muito. Lógico que com a evolução o produtor prefere comprar dele também. Só que isso impacta no custo e muitos desses saíram do negócio. Por que saíram? Porque eles colocaram uma máquina de 400 mil dentro do custo de produção dele. E isso foi pesando. Às vezes ele teve de vender a máquina, ele teve de vender outro trator, porque ele acabou se endividando, tendo um grau de endividamento muito alto. Essas máquinas que compraram, o pessoal que comprou junto,
Lógico que a operacionalização disso é difícil, lidar com pessoas de cabeças diferentes é difícil. Você tem que ter tudo documentado, nem sempre ele documenta. Por isso o plano de negócio, né? Que você tem um processo que você desenha, você tem um documento que cada um assina, você tem uma situação onde o produtor sabe que esse mês é comigo, amanhã é com outro, e isso passa a estar no escrito, passa a ser aceito. Você tem uma situação que é o condomínio, onde você tem o mesmo empregado que presta serviço para todos. Tá? Existe já produtores de familiares aí, de famílias que dividiu-se a propriedade da família, eles ficaram trabalhando em conjunto, e o empregado esse mês trabalha para esse mês trabalha para ele, ou esse dia desse, tudo planejado. Aí você tem um empregado que atende 4 pessoas, 4 micropropriedades. Então você diminui o custo, diminui o impacto, o próprio empregado passa a ter empregabilidade, porque você vê, esse dia choveu muito, né? Nós ficamos 3 meses com muita chuva. Muitos desses trabalhadores que trabalham avulso não tiveram trabalho. Mas esse cara que ficou para essas famílias de pequenos, tiveram trabalho, né? Mas eles tiveram que se organizar. Então esse é o papel que o Sindicato de Paraíso vai estar fazendo. Até a Denise é a própria para falar disso, né? A gente tem ajudado no que a gente pode nesse sentido. Hoje eu trabalho numa empresa, que a gente é muito interessante, eu trabalho numa empresa que ela é do negócio, ela é uma multinacional, ela é uma empresa que visa produtor, mas ela é uma empresa multinacional de negócios. E ela visa o produtor, quer ver o produtor crescer, né? Como ela, tem várias outras dentro do agronegócio. A gente vê uma portinha dentro de São Sebastião do Paraíso, dentro daqui, você vê uma portinha aqui, só que você acha assim, poxa, é uma lojinha. Não, você olha atrás dela, ela tem lá um CEO que está em outro país, em outro local, né? Pensa o negócio, sabe o que está fazendo, enquanto o produtor está isolado dentro da propriedade dele, vendo várias fake news, sem saber o que é verdadeiro, né? Nós estamos vendo aí, houve uma abertura nesses 3 meses por causa da situação política, e você vê várias empresas hoje queimando, eu vou usar um termo pesado, que é queimando o estoque, diminuindo o estoque com preços muito baixos, principalmente fertilizantes, né, que foi buscado bastante, então ele tem de voltar para o mercado, porque o mercado está muito mais altista do que a situação de... Estou falando de situação de Paraíso, né, mas isso é quase que geral nas regiões, né? O mercado de fertilizante é altista, só que o produtor de Paraíso vive uma realidade de fertilizante baixista, devido às competições e queimas de estoque das empresas. O produtor está vendo essa realidade achando que o preço vai abaixar. E na realidade, a hora que ele for comprar, ele vai comprar num preço superior ao que está no mercado hoje. Quem está falando isso para ele? Quem que está mostrando essa realidade para ele? É hora de você comprar. Eu não tenho dinheiro. O banco tá fornecendo dinheiro hoje, mas em agosto vai ter um fechamento dos bancos. Os bancos vão segurar. O governo já sinalizou. Quem está falando isso para ele? Para o produtor. É hora. Mas eu não posso comprar 100%. Compre 10%, compre 20%. Garanta que você tenha essa mercadoria num preço mais justo. Né? O cenário pode mudar? Pode. Tem um cenário que pode mudar. Mas garanta 10%, 20%. Né? Aí você tem um cenário de guerra. Se continuar esse cenário, além do preço subir, de novo... Ano passado eu tive essa falácia e o mercado inverteu, Cacá. Né? Porque... compraram preços altíssimos, só que depois, com a negociação de governo, a Rússia mandou, não tinha para onde ela mandar fertilizante, mandou para o Brasil, que já estava comprado, já estava negociado, ela não tinha para onde mandar, encheu-se o nosso estoque de fertilizante. Esse ano o cenário é diferente, não tem a negociação, tá lá, demora 3 meses para um navio vir. É essa agonia das empresas de diminuir o estoque dentro da empresa dela para puxar esses adubos, antecipando um período crítico de compra que é agosto. Então, cenário para compra provavelmente de agosto, que o produtor está esperando frio, geada,
né? Só que o negócio dele é café. Complicado. Então ele precisa ter um pouquinho daquilo que ele vai usar no café para não ficar na mão. Quem está falando das instituições que a gente vê falar que é do produtor, que é do agro, falando isso pro produtor? Difícil, né? E é ruim que hoje eu estou no lado das vendas. Né? Nem sempre a gente tem crença. A pessoa olha pra gente como vendedor. Né? Exato. Eu queria aproveitar também, Denise, que você está por aqui, eu sei que representa o sindicato, diretor do Sindicato Rural, poderia estar falando um pouquinho para a gente sobre isso também, sobre esse momento que tem passado, né? O produtor tem passado, não só aqui na nossa região, mas no Brasil também, né? Esse é nível de Brasil, né? O mais importante aqui, não só tendo o Wilson como que aquele que há 20 anos atrás, aproximadamente, startou realmente a reunião dos agricultores em associações, os pequenos agricultores. Hoje, houve uma alteração do sindicato para que esses pequenos agricultores venham até a entidade e aqueles que estiverem dispostos a ter essa ferramenta mencionada pelo Wilson, que eles deixem lá seus dados no sindicato para cadastro. Com que finalidade? Para que quando ele olhar o seu vizinho, ele veja o seu vizinho não como aquele que ele deve produzir mais que ele, mas como seu primeiro e maior e melhor parceiro. Que ele iniciando como um pequeno agricultor com 5, 10, 15, 20, 100, reunido em uma associação, trabalhem todos como uma grande empresa, numa mesma operação, mesmo formato, e eles todos reunidos vão trabalhar como uma grande empresa, abaixando seus custos e aumentando demais a sua rentabilidade, uma vez que hoje nós temos praticamente todos os produtos com o mesmo preço de 2 anos atrás, sendo que o custo de produção hoje triplicou. Ou seja, esse ano o produtor, teoricamente, ele só vai trocar figurinha com uma margem de lucro baixíssima. E uma das alternativas que o sindicato está fornecendo e que as associações que desejarem ter acesso é isso, são projetos construídos dentro das universidades com o sindicato para dar essa ferramenta ao pequeno agricultor e à associação de pequenos agricultores para ter essa salvaguarda nesse momento de transição de governo e de tantas transformações no mercado. E por isso, o que foi muito bem trazido aqui por Wilson é uma coisa que hoje o pequeno produtor tem que colocar a mão na consciência, tomar essa decisão, dê esse passo à frente, vá ao sindicato e comece a transformar a sua produção de pequeno para uma grande produção no modelo coletivo, um de mão dada com o outro. Essa é a mensagem do sindicato. Muito bem, agora são 6 horas e 54 minutos, nosso tempo já está estourando aqui hoje, mas Wilson, eu queria marcar com você novamente uma nova data para a gente estar voltando aqui, falando mais sobre isso, porque isso a gente é necessário tempo, tem muita coisa para a gente estar falando para o produtor, porque querendo ou não querendo, são muitas mudanças que estamos tendo no mercado, né? E isso precisa ser levado para o produtor também. Extremamente, é uma coisa que eu não vou deixar de falar, finalizando aí, né? O produtor vai ter dificuldade de comprar produtos de litro, vai ter dificuldade de comprar da mão para a boca, que a gente chama, ou seja, chegar na loja e ter, porque as lojas, as empresas que estão no negócio hoje, elas não querem ficar com estoque. Então, o produtor vai ter de comprar um banco, ou seja, comprar para daqui 2 meses, daqui 3 meses, às vezes até para o ano, igual faz o produtor de cereais. O produtor de café vai ter de entrar nesse cenário. Mudou e mudou drasticamente. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente, semana que vem, a gente tem realmente, né? E vamos tentar não fazer fake news. Com certeza. Semana que vem, se Deus quiser, a gente marca novamente uma data e volta aqui trazendo mais informações para os produtores de São Sebastião.